Fala pessoal, vamos aqui mais um vídeo de morrer, mas passo bem! Ou nem tão bem. Continuando com as Lost Media do canal Matheus, eu trago pra vocês mais um resumão perdido de Re:Zero. Primeiro falando da primeira temporada, eu já postei pra vocês lá, eu contei toda a história por trás dessa Lost Media do canal. E hoje, até pelo lançamento da terceira temporada, era obrigação minha vir dar aquela famosa... Ixi, vai ter vídeo do meu tio já ficou não, é? Em 2020, sim, muito tempo, parece que não vai ter. Eu iniciei uma série de resumão falando sobre a segunda temporada de Re:Zero, e só pra vocês verem como isso é velho, no final desse resumão, eu faço uma piada pra finalizar o vídeo, e bem ali do lado, na tela final, tem um easter egg que eu deixei falando sobre qual seria o próximo resumão do canal, que seria sobre um manhwa chamado Solo Leveling. Sim, Re:Zero é anterior até o próprio menino Sung. E já que falamos de 2020, vocês sabem onde se encontrava a comunidade de Re:Zero naquela época? No completo esquecimento. Já fazia quase uns 4 anos que tinha saído a primeira temporada e o anime não dava mais sinal de vida. Só depois de 4 anos que finalmente lançaram a segunda, e veja só que coisa irônica, né? A terceira temporada também demorou 4 anos pra ser lançada. Sim, o negócio virou Copa do Mundo. E como é a universal dos resumão do canal, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a abertura. Que abertura? Tem isso? Segunda temporada de Re:Zero ficou marcada pelos episódios longos, com a ausência das aberturas e dos encerramentos. Sério, era raridade aparecer elas nos episódios. E pior que as aberturas nem eram ruins, tipo aquelas genéricas, sem nada muito interessante passando na tela, que quando a pessoa é muito fanboy e não quer admitir que é feia, ela mete um "ah, mas pelo menos a música da abertura é legalzinha". Assim que anunciaram a segunda temporada, foi lançada uma nova versão da primeira temporada, que era praticamente a mesma coisa, tirando uma cena extra no final do último episódio. Uma cena que, graças a Deus, eles não tiveram coragem de colocar na primeira temporada, que é quando o Subaru fala da Rain pra Emilia e ela manda o Eu não me lembro. Mas como assim a Rain foi apagada? Será que a cabeça da baleia branca reviveu do nada e atacou eles? Sim, eu fico real paranoico com essas coisas em Re:Zero, porque eu já vi tanta coisa nesse anime que eu desconfio de qualquer coisa, tipo Subaru pro Betelgeuse, sabe? Esse corpo não vai reviver não, né? E não vai meter uma segunda fase do nada não, né? Mas o que aconteceu foi que a caravana que levava a cabeça da baleia branca acabou sendo atacada por 2 bispos do culto da bruxa. Sim, tipo que o Betelgeuse era, só que esses aqui representam outros pecados. O Regulus representando a ganância e o Ray a gula. Os caras fazem um estrago, ainda mais porque a caravana tava cheia de feridos da batalha contra a baleia branca, né? O Regulus acaba não sendo acertado por nenhum ataque, na verdade ele parado consegue lidar de boa com a Crush, ele até arranca o braço da coitada. O bicho parece que tem uma barreira invisível que tanca as habilidades, eu não entendi como é que funciona o poder dele direito ainda. E o Ray acaba por fim finalizando a Rain usando a sua autoridade da gula. As autoridades são as habilidades especiais dos bispos, por exemplo, a autoridade da preguiça do Betelgeuse eram aquelas mãos invisíveis dele. E se você ligou os pontos, você já deve saber o que a autoridade do Ray faz. Assim como a baleia branca, o Ray pode apagar alguém da memória das outras pessoas. Aí um detalhe da hora dessa cena é que quando o Ray come as memórias da Rain, passam várias cenas do If que eu falei no vídeo passado sobre o futuro alternativo, onde o Subaru foge com a Rain. Bem da hora o anime ter colocado ele mesmo que apenas como um easter egg. Quando o Subaru chega na capital, ele encontra a Rain em estado vegetativo. E por quê? Acontece que o bispo da gula usou 2 habilidades diferentes na Rain. Ele não só comeu o nome dela, fazendo as outras pessoas esquecerem quem ela é, como também comeu a memória, fazendo a Rain esquecer quem ela é. E se nem você, nem os outros sabem quem você é, tudo que sobra é uma concha vazia. O Ray chegou a comer a memória da Crush, fazendo ela esquecer quem ela é. Só que sei lá por que a Rain acabou se lascando muito mais que ela. Porque será, né, Tapei? O Subaru chega ao ponto de enfiar uma espada no próprio pescoço para tentar voltar e evitar o ataque da caravana, mas infelizmente o checkpoint atual dele é no exato momento onde ele pergunta da Rain pra Emilia. Inclusive lá na primeira temporada tem uma cena muito boa que mostra discretamente que o ataque na caravana já havia rolado há muito tempo. Lembra quando o Subaru chega com a galera nas terras do Rosvaldo para enfrentar o culto da bruxa? Então, assim que eles chegam, a Han ataca eles achando que aquilo era uma invasão. Mas por que diabos ela pensa isso? Porque a carta que o Subaru havia mandado para ela avisando da ida deles estava em branco, e no mundo de Re:Zero receber uma carta em branco pode ser interpretado como uma declaração de guerra. Só que depois eles explicam o que estão fazendo ali, que é para acabar com o culto da bruxa, e o mal entendido é resolvido. Mas é aí que tá a sutileza nessa cena, meus amigos. Ela é toda levada na brincadeira, a Han faz piadinha ali, todo mundo fica dando risada, mas aqui havia um sinal de que a tragédia já havia acontecido. Perceba, apesar do Subaru na primeira temporada ter praticado um pouco da escrita daquele mundo, ele não teria como escrever uma carta pra Han, pelo menos não uma, com detalhes tão importantes quanto a saída deles para derrotar o culto da bruxa. Então o que ele fez?
Exato, ele pediu pra Rain fazer isso no lugar dele. Tá aí o motivo da carta está em branco. Como a Rain foi apagada, o conteúdo da carta deixou de existir. Na moral, isso aqui é de uma sutileza tão sem vergonha que quando você descobre isso, vai percebendo mais detalhes, como por exemplo, o Subaru se reencontrando com a Han, fala mó tempo com ela e nesse meio tempo todo ela não faz uma única menção sobre a Rain. E como eu disse, a Crush também teve sua memória roubada, o que pode não parecer tão grave como no caso da Rain, mas a Crush esquecer quem ela é tem um grande impacto na personagem. Afinal de contas, ela era uma das favoritas a virar rainha. Pô, ela era que tinha a melhor postura de líder naquele momento. E agora que ela vai ter que passar por uma nova jornada de autodescobrimento, as outras candidatas vão finalmente ter uma vantagem na seleção real, né? Já que elas, coitadas, estavam com a candidatura meio morta, né? O Subaru e Emília decidem voltar para a mansão para levar os moradores do vilarejo que foram evacuados com eles e para se reencontrar com aqueles que foram pro santuário. E que santuário é este, Matheus? Ele é o principal cenário onde se passa essa temporada. Sim, ao contrário da primeira, onde tivemos 3 arcos diferentes, na segunda eles focam apenas no arco do santuário. Na temporada passada, quando rolou a invasão do culto da bruxa, os moradores do vilarejo foram evacuados em 2 grupos diferentes. Um foi com aquelas carroças junto com a Emília e o outro foi levado para esse tal de santuário. Só que quando eles voltaram para o vilarejo, o grupo que havia ido para o santuário ainda não tinha voltado. Então o Subaru e a Emília pegam carona com o outro, que é aquele carroceiro que ajudou o Subaru lá na primeira temporada, e partem em direção ao santuário. O santuário fica em uma densa floresta protegida por uma barreira mágica que engana os invasores. Só que quando eles entram lá, tanto a Emília quanto o Subaru são desacordados. Mais que isso, pois quando o Subaru acorda, ele percebe que foi parar no lugar mais aleatório possível. O wallpaper da área de trabalho do Windows XP. E é lá onde ele encontra pela primeira vez ela, Ekidona, a bruxa da ganância. Sim, tem mais de uma bruxa nesse mundo. Ali ela inicia um monólogo falando sobre as 7 bruxas, sendo que cada uma delas representa um dos pecados capitais. Todo anime tem que ter esse grupo, na verdade. A bruxa da gula Daphne, a bruxa da luxúria Carmila, a bruxa da ira Minerva, a bruxa da preguiça Sekhmet, a bruxa do orgulho Tifon, a bruxa da ganância Ekidona e por último a bruxa mais lazarenta de todas, o próprio Cão na Terra, a que causou desgraças no mundo e matou as outras bruxas, a bruxa da inveja. Toma chazinho pra acalmar aqui. Gostou? Docinho. É de quê? Ah, é de fluido. Fluido do quê? Da O Subaru acabou fazendo um contrato com a Ekidona, que a princípio não parece nada demais. Tipo, ela só quer que ele não lembre do que ele conversa com ela naquela realidade ali, quando ele estiver fora. Meio que a área de trabalho do Windows XP aí é uma dimensão particular onde ela vive, sabe? E em troca disso, ela dá a ele a autorização de fazer o teste do santuário. E que te achaste, Matheus? Ah, menino bom, é exatamente essa e outras dúvidas que eles querem que o Rosvaldo explique pra ele. Voltando pro mundo real, o grupo é acompanhado por Garfield, um morador do santuário que é meio que o guardião do vilarejo. Porque sim, o santuário é na verdade um pequeno vilarejo onde moram demi-humanos. Mas não apenas isso, pois quando eles chegam até onde o Rosvaldo e a Han estão, eles acabam descobrindo algo totalmente inesperado. Rosvaldo é fã do enfaixado. Digo, quem entra no santuário acaba ficando preso nele. O Rosvaldo explica que o santuário é o túmulo da bruxa Ekidona, né? E que aparentemente ele tem uma barreira que prende as pessoas. Prender é uma palavra muito feia, isso é na verdade uma pequena prisão domiciliar, né? E parece que apenas algumas pessoas podem fazer o teste do santuário, já que o Rosvaldo, que não era qualificado, acabou ficando com o corpo todo estourado após ter entrado no local do teste. Isso foi uma pequena advertência, nem doeu. Caralho, você acha que não tá passando pano demais pra ela, não? Só que aqui tem uma questão, a barreira do santuário, ela não afeta humanos comuns, ela só prende os demi-humanos. Então, pra Emília e os outros poderem sair, ela terá que ir até o cemitério da bruxa. Ekidona, né? Para passar pelo teste do santuário que irá desfazer a barreira. Bem simples, né? Isso acaba sendo até bom, porque a parcela do vilarejo que ainda não tem confiança na Emília, vai acabar gostando dela, né? Já que ela vai libertar eles. Tanto que ali já começa a torcer por ela. Emília, você é a melhor, nós temos fé em você. Quem é Ren, caralho? É a best wife do anime, não tem jeito. Só perde pra Ekidona, né? Não tem jeito, já vencemos. Emília Tan finaliza esse teste fácil. Valeu, galera, tô indo ali fazer o teste aqui. Sim, a Emília entra e bate a speedrun mais rápida de fracassar no teste do santuário. Nisso o Subaru fica todo assustado que o cemitério desligou do nada. Nisso ele já corre pra dentro e como vimos mais cedo, ele recebeu a qualificação para fazer o teste da própria bruxa. Ekidona, né? Só que no momento que ele entra na sala do teste, uma voz em seu subconsciente diz: primeiro você precisa enfrentar o seu passado. E em um piscar de olhos, o Subaru acorda em outro local. E que local é esse? Só o melhor episódio de ReZero ever! Digo, ele acorda em nada mais, nada menos do que o seu quarto do mundo real. E quem aparece nele?
Nesse episódio, o ReZero quebra um dos grandes clichês dos isekais. Na maioria dos isekais, o protagonista é um adolescente, né, que é jogado naquele mundo fantasioso ali. Ali ele vive suas aventuras, faz suas amizades, mas sempre me estranhou o fato dele não lembrar da família. É quase que um furo de roteiro, um personagem não pensar uma única vez na família dele, seja por um pensamento de saudade ou até mesmo uma lembrança ruim. Só que aqui, enfim, conhecemos os pais do Subaru. Vemos a manhã da família Natsuki disputando quem iria comer um pratão de ervilhas. Vimos todo o amor daquela família ali e pensamos, porra, olha o furo de roteiro da história aí. A família do cara é mó gente boa e ele nem pensa nela na primeira temporada. Mas é aí que tá, meus amigos. Pro Subaru, a ida dele ao Isekai foi um livramento pros pais. Na primeira temporada, a primeira coisa que vemos é um adolescente cabisbaixo voltando de uma loja de conveniência de madrugada. E durante o seu desabafo para Ren, no episódio 18, o Subaru fala de como ele era miserável antes de ir pro Isekai. E é exatamente por se achar tão miserável que o Subaru acha que ter sido tirado dos pais acabou sendo um alívio para eles. Após terminar a refeição, o pai do Subaru convida ele para eles darem uma volta. E ali eles se sentam em um banquinho numa praça e o Keishi fala que a cara do Subaru parecia melhor naquele dia e por isso ele queria puxar um papo com ele ali. Chegando até mesmo a perguntar se ele tava chonadinho em alguém e ali o Subaru aproveita o momento para finalmente desabafar com seu velho. O Subaru era bastante isolado e provavelmente sofria com algum tipo de depressão. A pressão dele se tornar alguém como seu pai, ter notado que não era ninguém especial, ter se tornado cada vez mais sozinho ao longo dos anos, tudo isso se acumulou ao longo do tempo até que um dia, quando ele se acordou para ir pro colégio e se olhou no espelho, ele se perguntou, por que eu devo levantar hoje? Nisso ele faltou um dia, 2 dias, uma semana e quando ele se deu conta ele já não ia pra escola há meses. E esse episódio é foda porque ele mostra esse background tão especial. Eu sei, você com certeza conhece vários personagens com um passado muito mais pesado. Os outros personagens que fazem o teste do santuário têm um passado mais pesado que o Subaru. Mas o background do Subaru é foda exatamente por ser tão comum, sabe? A forma como retratam o trauma dele é algo tão realista, é algo tão certeiro, que eu até acredito que o Tapete deve ter passado por um pouco disso na vida dele. Não acho que alguém conseguiria expressar isso tão bem numa história se não tivesse tido o mínimo de vivência com isso, sabe? A cena do Subaru de manhã olhando pro relógio com ansiedade, esperando passar a hora que o portão do colégio fechava pra poder se acalmar, isso é algo tão genuíno, velho. Mas o que me encanta de verdade nesse episódio é quando o Subaru tem um momento de redenção com seus pais. É bem comum em situações onde pessoas se isolam assim, que elas se odeiem. Por mais que a pessoa fique trancada no quarto sem fazer nada, no fundo, ela sente uma vontade enorme de ser destruída. E no caso do Subaru, ele queria que os pais expulsassem ele de casa e dissessem pra ele coisas que fizessem ele desistir da vida. Mas o pai do Subaru, que é um cara com amor incondicional pelo filho, depois de ter ouvido todo aquele desabafo, acaba tendo que expressar ali todo o seu amor paterno, quase quebrando o crânio do moleque com fodendo chute. Eu ia adorar consertar você no tapa só pra você deixar de ser otário. Mas pelo jeito você já apanhou bastante e agora tá finalmente conseguindo se levantar, então não precisa não. A partir daqui o episódio é pedrada. Quando o pai do Subaru diz que ele não precisa se culpar pelo que ele fez, que no fim ele pode compensar os pais dele cuidando deles quando eles ficarem velhos. E quando o Subaru percebe que nunca poderá fazer isso, ele desaba no choro. Pro Subaru ir pro Isekai é como se fosse algo sem volta, sabe? Como se ele tivesse morrido, embora ele seja um dos raros exemplos de um protagonista de Isekai que não morre antes de ir. Após desabafar com seu pai, Subaru se sente mais motivado a vestir o uniforme e finalmente voltar pra escola. E no caminho pra lá, a mãe dele decide acompanhá-lo. Ela diz que não vai levar ele até a escola, porque, pô, ia ser vergonhoso pra caralho, né? Ela diz que só tá seguindo ele porque quer ir na loja de conveniência, provavelmente aquela mesma do primeiro episódio. E ali eles pegam caminhos diferentes e aqui, meus amigos, é onde o filho chora e a mãe não escuta. Quando o Subaru diz que irá para um lugar distante e que não poderá ver os pais por um tempo, falando que os ama e que nunca mais irá pensar que não devia ter nascido o filho deles, aqui acontece uma situação engraçada. O Subaru nunca conseguia explicar direito as coisas que ele estava passando, pois a bruxa sempre atrapalhava ele, dando aquela apertadinha no coração. Então expressar os sentimentos que ele estava sentindo era sempre algo muito difícil, mas mesmo todo embolado ali, sem saber explicar direito por que ele iria pra longe, a Naoko vem e simplesmente diz: Eu tô entendendo muito bem o que você tá tentando me dizer. Você tá entendendo mesmo? Mas como? Não entendeu? Eu sou sua mãe. Ali o olho já encheu de água, mas aí vem a cena destruidora. Os dois se despedem, o Subaru anda alguns metros, até que a mãe dele lembra que esqueceu de dizer algo pro filho. E quando o Subaru olha pra trás,
Se cuida, filho. O Subaru lembra de um dos maiores arrependimentos da vida dele. No primeiro episódio, antes de ir para a loja de conveniência, antes de sair de casa, a mãe dele havia falado aquela mesma frase. Só que na época, como ele se achava um fardo para os pais, ele saiu, fechou a porta e nem ao menos olhou para ela. E sabemos que, infelizmente, aquela foi a última vez que ele viu a sua mãe, fazendo aquilo virar um peso enorme nas costas dele. E naquele momento, mesmo com todo o arrependimento, com aquela dor batendo forte no peito, principalmente agora que ele sabia do real amor que sua mãe e seu pai tinham por ele. Ali o Subaru tenta ser forte, ele segura as lágrimas, abre um sorriso e acena pra mãe dizendo: A senhora também. Isso aqui é de lascar o cocorô, meus amigos. Vai se lascar Tapei, White Fox, cambada de japonês safado, desgraça pra me fazer chorar, velho. Esse episódio dá não, velho. Eu maratonei ReZero várias vezes, principalmente pra fazer esse vídeo, e toda vez que eu assisto esse episódio, eu desabo na mesma hora. A mensagem que ele passa é muito forte, principalmente por eu ter passado por algo parecido. Admito que foi um episódio que me ajudou a superar algumas coisas minhas, e não é por menos que ele é o meu episódio favorito de ReZero, que eu acho que é uma grande ironia do destino, né? Tipo, o meu episódio favorito de anime Isekai é sobre o protagonista vivendo um dia comum no mundo real. Chegando no colégio, o Subaru se dirige até a sua sala. Ele para na frente, respira e gentilmente abre a porta da sala. Seja bem-vindo. Você fica muito bem nesse uniforme. Ai, meu Deus, que susto! Ai. Ô, Emília, acorda aí, Emília. Socorro, pai! Ih, rapaz. Ao contrário do Subaru, que passa no primeiro dos 3 testes do santuário, a Emília já não conseguiu. Parece que o teste dela foi muito complicado, tanto que a bichinha entrou em pânico quando acordou. Aí um detalhe que eu esqueci de falar mais cedo é que no início desse arco, o Paco misteriosamente parou de sair do cristal dele. Isso faz com que o Subaru tenha que apoiar mais a Emília agora, já que a bichinha tá sozinha, né? Tanto que começaram a rolar vários momentos bonitinhos entre os dois. Você tá carente mesmo, né? Por que você encostou essa mão em mim? Não é nada disso, não. Eu fiz isso sem querer. Ah, não, fica à vontade. Eu tô até sentindo um negocinho aqui. Na mesma noite, geral se reúne numa cabana para tomar um chazinho e conhecemos Ryuzo Bilma, a supervisora do teste do santuário. Ali ela tira algumas dúvidas com o pessoal, já de cara percebemos que o Garfield tem uma quedinha pela Han. O outro coitado que ficou preso no meio daquela confusão ali, sendo que ele só queria negociar com o Roswaldo. E falando nele, na mesma noite o Roswaldo chama o Subaru para conversar e como a Emília não tava ali entre eles, o Subaru vai soltar algo que tava entalado na garganta. Se você, palhaço do caralho, sabia que o culto da bruxa poderia atacar a Emília depois que ela se revelasse como uma candidata a virar rainha, por que você se ausentou da mansão? E o Roswaldo vai e diz: porque eu quis deixar acontecer. Sim, pro Roswaldo não importava o que acontecesse, ele confiava que o Subaru iria conseguir derrotar qualquer inimigo que surgisse. Só que isso irrita o Subaru pra caralho, porque tipo, como você confiava em mim, sendo que da última vez que você me viu era um bucha? Ele queria que o Subaru vencesse o culto da bruxa pra Emília ganhar moral com o povo do vilarejo, mas como ele sabia que o Subaru iria fazer tudo isso e não ia morrer? Sei lá, né? No outro dia o Roswaldo convence o Garfield a liberar os moradores do vilarejo, já que de toda forma a Emília tá presa ali, porque ela é demi-humano, né? Mas isso aqui acabou sendo uma surpresa, porque no primeiro dia o Garfield tava todo hostil, falando que ia prender os moradores do vilarejo até que a Emília passasse um teste. E no outro dia eles deixam eles irem e até guiam as carroças pelo caminho pra sair da barreira. Só que aí do nada ele vira pro Subaru e solta: você passou no primeiro teste, né, seu safado? Sim, o Garfield notou que o Subaru fez o teste, e não apenas isso, ele vai e questiona se o Subaru tá certo em deixar a Emília fazer um teste que machuca tanto ela. Ele deixa o questionamento de tipo, será que ela quer enfrentar o passado dela mesmo? E nisso o Subaru fica todo pensativo, tipo, carai, será que eu tô sendo arrombado em deixar ela fazer o teste? E aí antes de se despedir, o Garfield vai e diz pra ele: olha, você vai, mas se você não voltar, você viu ela, né? Toda noite ela entra lá e é painho, então você vai e volta, senão tá todo mundo lascado. Não, beleza, Garfield, agora que você falou, eu me liguei aqui, então eu vou lá na mansão rapidinho resolver o negócio e vai. Socorro, painho! Ué? Voltei mesmo, né? Sim, meus amigos, após voltar pra mansão, o Subaru acaba sendo capotado por ela, Elsa, vulgo Fateira de ReZero. E porque ela tava na manchão, Matheus? Sei lá. Muito obrigado. E como vocês viram, o novo checkpoint de morte do Subaru é no momento que ele acorda após finalizar o primeiro teste. Dessa vez o Subaru pensa no que o Garfield falou no loop passado e chega pro pessoal e fala lá: oi, Emília, deixa eu passar um teste pra você. Você está dizendo que eu não sou capaz de passar nesse teste porque eu sou a mulher, Subaru?
Não quis dizer isso aí, não. Machismo virou cotidiano hoje em dia, hein? Não, pô, vocês estão entendendo errado o que eu quis dizer. Esperava mais de tu, velho. Foi você que pediu isso. Pois é, meus amigos, o Subaru acabou entendendo tudo errado. E aqui temos um dos maiores problemas da viagem no tempo. O Garfield queria que o Subaru fizesse o teste por algo que eles vivenciaram ao longo daqueles 3 dias no loop passado. Só que aqui, eles mal se conhecem. Como aqui o Subaru se queimou com todo mundo logo no começo, ele decide procurar ajuda com quem sobrou, né? O Oswald. Aqui começa uma pequena suspeita da Frederica ser uma traidora. A Frederica é uma antiga empregada da mansão, ela até aparece brevemente em um flashback na primeira temporada. Atualmente ela e a Petra são as responsáveis pela mansão, e como começou um boato de existir uma facção que não quer a libertação do santuário e a Elsa apareceu na mansão, ele já começa a suspeitar dela e já quer tirar essa dúvida logo. Sendo assim, o Oswald convence o Garfield a liberar pelo menos o Subaru pra ele poder voltar pra mansão mais cedo e também liberar a Han pra acompanhar ele. Só que chegando lá, eles batem um papo e já chegam à conclusão: a Frederica não é inimiga. Eu já tava imaginando isso aí. Não, tava bem na cara isso aí. Realmente, olhando pra esse ponto... Sim, ela, a fateira de resíduos. Pra surpresa do Subaru, a Elsa também acaba chegando mais cedo na mansão. Ali eles têm um confronto com ela, a Frederica chega até a revelar a forma bestial dela. A mina vira uma onçona fodona, mas no fim nem com isso eles dão conta, já que a mansão também tava sendo atacada por Majuste. Sim, tipo aqueles da primeira temporada. Rola até uma cena em primeira pessoa muito creepy, onde mostra o Subaru segurando a mão da Petra enquanto tá protegendo ela, né? E aí mostra ali que ele tá segurando a mãozinha dela, né? Só que no final do episódio mostra que tudo que sobrou da coitadinha foi a mão dela. Só que antes delas atacar o Subaru, a Beatrice vai lá e salva ele. Só que em vez dele ficar aliviado, o Subaru fica puto com ela. Se coloca no lugar do Subaru, ele já havia perdido muitas pessoas naquele loop ali, então pra ele não tinha sentido algum continuar vivo ali, então ele já pretendia morrer mesmo. Só que como a Beatrice salvou ele, o menino surta, principalmente depois do que aconteceu com a Ren, o Subaru desenvolveu uma síndrome do save cagado. Quando ele passa de um certo ponto onde ele já morreu no loop passado, ele fica achando que o checkpoint mudou, logo ele não vai conseguir salvar quem ele perdeu ali. Praticamente o que aconteceu no caso da Ren. Sim, isso mesmo que você ouviu, o cara tem medo de save automático. Olha a faca! Pai, isso! Nesse loop as coisas ficam bem complicadas porque o Subaru fica todo raciocínio racional. E por que isso complica as coisas, Matheus? É aí que tá a questão, menino bom. O próprio Otto chega pro Subaru pra dar um toque pra ele, tipo, cara, você não tá muito calmo não? O santuário, todo mundo preso, a Emília ficando mal com o teste. Não era pra você parecer um pouquinho mais preocupado não? E o Subaru vai simplesmente mandar um: rapaz, é verdade, né? Aconteceu tanta merda e eu consigo me manter calculista. Acho que aqueles vídeos do YouTube que eu assisti deram algum resultado. E o que acaba acontecendo, o Garfield só chama o Subaru pra conversar num canto ali e prende o cara numa cela isolada. Sim, faz sentido. O cara fica agindo como se as coisas não fossem uma surpresa e fica dando a entender que ele sabia que algo tava acontecendo, sabe? Ainda mais quando essa coroa aí, chamada de Shima Ryuzo, parecido com a Bilma Ryuzo lá, que a gente viu mais cedo, fala pro Garfield que o Subaru está emitindo o fedor da bruxa. Sim, assim como a Ren, a Shima também consegue sentir o cheiro da bruxa. E pra quem não tá ligado, o cheiro da bruxa é um fedor que o Subaru emite sempre que ele usa o retorno através da morte. Então, quanto mais ele morre, mais forte o fedor fica. E quanto mais tempo ele fica vivo sem morrer, mais o fedor vai passando. O Subaru acaba sendo salvo pelo Otto e rola até um momento bem da hora entre eles, porque tipo, o Otto viu que foi o Garfield que levou o Subaru pra floresta antes dele sumir, tanto que o Garfield foi lá e ofereceu umas pedras preciosas em troca dele não dedar ele pra ninguém. Mas o Otto foi, se arriscou pra libertar o Subaru, e por quê? Porque eles são amigos. Sério, a reação do Subaru nessa cena foi a mesma que eu tive. Essa é a primeira vez que alguém chama o Subaru de amigo, pelo menos alguém que lá aparenta se importar com a opinião. Ai, mano, e eu tinha um certo pé atrás com o outro, principalmente por ele ter jogado o Subaru da carroça pra se salvar da baleia branca. Mas também, né, querer desconfiar de um cara só porque ele tentou capotar o Subaru alguma vez, por favor, né? Ren, Han, Paco, todos eles já tentaram capotar ou capotar o menino alguma vez. Um dos requisitos pra virar amigo do Subaru é ter tentado capotar ele alguma vez. Como o Subaru ficou muito tempo preso, o foco dele é ir direto pra mansão por causa da Elsa. E aqui rola uma cena bem bonitinha, porque junta ali o Otto, a Han, até os moradores do vilarejo, todo mundo fica ali pra atrapalhar o Garfield pro Subaru conseguir atravessar a barreira. Que bonito, né, gente? Todo esse companheirismo lindo aí pra depositar a Pevinha apertando o botão do tá na hora da desgraça. Vindo que o Subaru já estava bem perto da barreira, o Garfield se desespera. É que na cabeça dele, pelo Subaru agir de maneira suspeita, ter o cheiro da bruxa, significa
que ele pode ser até mesmo do culto da bruxa. E é então que o Garfield decide entrar na sua forma bestial. E pra quem não tá ligado, que é a grande maioria, né? Já que é um detalhe bem sutil que dificilmente você pegou assistindo, é que o Garfield de ReZero é uma clara referência ao personagem Garfield, da série Garfield. Eu, após adquirir essa gloriosa informação. Só que ao contrário da Frederica, que tem um controle da forma bestial dela, o Garfield fica insano quando vira o tigrão dos sucrilhos aí. E por isso ele simplesmente sai capotando todo mundo, finalizando por último a Patarashi, coitada, que arremessou o Subaru em direção à barreira para ele sair. Só que ao entrar em contato com a barreira, o Subaru ficou um tempo desacordado e quando ele acordou, ele ainda estava dentro do santuário. Só que tinha uma coisa bem estranha. Sim, estava nevando no santuário, mas não é isso mais estranho. Acontece que o santuário está completamente vazio. Quer dizer, vazio não, né? Pois o Subaru acaba encontrando nada mais nada menos do que um inofensivo coelhinho na neve. E quando ele se aproxima do coelhinho para fazer um carinho na cabeça dele, ele come o dedo do Subaru. Enquanto ele grita de dor, outros coelhos que estavam escondidos na neve começam a comer a perna dele. Logo o grito de dor dele começa a chamar a presença de dezenas, não centenas de outros coelhos vão para cima do Subaru. Eles voam, pulam em cima do Subaru com tanta fome, quase que competindo por cada centímetro do corpo dele. Uma cena que eu juro pra vocês, tem a duração de apenas 50 segundos, mas que na verdade parece uma eternidade. A cena é pesadíssima, você sente o terror. Pela primeira vez você torce pro Subaru morrer logo pra ele parar de sofrer, porque os bichos comem o exterior dele, andam por dentro da pele dele comendo os órgãos ali. Na nova inclusive é dito que os coelhos entram por todos os orifícios do Subaru. Todos, não há dúvida, essa foi a pior morte do Subaru ever. O coitado depois desse episódio aí ficou que nem um Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris. Minha mãe do céu! Coelhinho! Não, painho. Ainda bem. Quando o Subaru reseta o loop, o cara simplesmente quebra. Ele começa a bater a cabeça no chão com muita força. Imagina, você tava sentindo a pior dor da sua vida segundos atrás e do nada você volta à vida. Eu acho que o cérebro deve dar uma bugada nessa hora, né? Só que através disso ele consegue voltar para a área de trabalho do Windows XP lá e consegue reencontrar a Equidona. Aqui rola uma conversa muito reveladora, a bruxa da ganância. Equidona! Revela que sabe tudo que o Subaru passou até agora. Sim, isso inclui até mesmo o retorno através da morte, aparentemente dentro daquela dimensão ali, a bruxa da inveja não consegue interferir. Em outras palavras, sem um... E o Subaru ouvindo aquilo, depois de ter passado a temporada passada inteira com algo entalado na garganta ali, ele vai e finalmente solta. Eu posso voltar depois da morte, eu posso voltar depois da morte, eu posso voltar depois da morte. Calma aí, eu já entendi, eu posso voltar depois da morte, caralho! Após um momento bem emocionante e um chazinho de sabe-se lá o que da Equidona pra dentro, o Subaru descobre que todas as bruxas, com exceção da Satella, estão ali naquela dimensão particular com a Equidona. Tanto que com isso ela acaba conhecendo algumas, como a bruxa do orgulho, a Tifon, que já chega dando a mãozinha pro Subaru e já arranca o braço dele. Foda, né? A gente dá a mão e ela já quer o braço todo. Em seguida surge a Minerva, a bruxa da ira, que dá um espancamento de dipirona no Subaru que faz curar ele. Mas o foco aqui é a Daphne, a bruxa da gula, que com certeza tem um design mais bizarro de todas as bruxas. Ali a Daphne faz uma revelação sobre o grande coelho. Sim, aqueles bichos que comeram o coitado do Subaru no loop passado. Segundo a bruxa, ela criou os três grandes majus, a baleia branca, o grande coelho e a serpente negra, para, adivinhem só, acabar com a fome do mundo. Mas você criou um bicho mortal que se multiplica infinitamente. Ninguém vai passar fome se sempre tiver um coelho pra comer. Caralho, quem é que dura perto dessa puta sabedoria aqui? E ela ainda dá dicas. O grande coelho é atraído por grandes quantidades de mana. E para matá-lo é necessário destruir todos os coelhos de uma vez só. Bem, meio caminho andado, né? Agora é descobrir como fazer isso. Essa visita pra bruxa dona, né? Acaba sendo bem útil porque o Subaru pede um novo acordo. Agora ele quer conseguir lembrar do que ele conversa com a Equidona quando ele estiver fora daquela dimensão. Só que quando ele acorda no cemitério, agora ele não encontra mais a Emília do lado dele. Mais que isso, ele encontra o santuário repleto de sombras. E o motivo disso? Bem, ele começa a se aproximar lentamente do Subaru enquanto ele sente um calafrio enorme. Meu Deus do céu! Sim, a bruxa da inveja possuiu o corpo da Emília e começou a devorar todos do santuário com a sua sombra. Nem o Garfield transformado em onça dá conta, ela esfarela o menino sem dó. E eu fico me perguntando o que o Subaru fez pra bruxa ter ficado tão puta. Eu posso voltar depois da morte, eu posso voltar depois da morte, eu posso voltar depois... Antes de capotar no loop passado, o Subaru mescla a mente dele com outros que tinham sido absolvidos pela bruxa.
E com isso ele acabou encontrando o centro do santuário, o local onde é guardado o corpo de Maya Ryuzo. Sim, ela é igual àquelas que vimos mais cedo, pois elas são cópias dessa mina que tá dentro do cristal. E quem explica mais sobre isso é a Bulma Ryuzo. Já de cara ela fala que o Subaru virou o patrão delas, pois agora ele era um apóstolo da ganância, já que ele havia consumido algo da Equidona. Aquele chá lá sei não, viu? E o apóstolo da ganância pode mandar nas outras cópias da Maya Ryuzo. Tem muitas cópias dessa mina aí, apesar de poucas delas terem uma consciência e personalidade própria. Inclusive, você pode até mesmo mandar elas se explodirem, que foi algo que o Garfield fez no loop passado pra tentar parar essa tela. Sim, o cara viu na frente dele a bruxa da inveja, a figura que causou um verdadeiro caos no mundo, que precisou das figuras mais picas do mundo daquela época pra ser derrotada, e o Garfield me manda um... A Bulma também explica que o santuário foi criado pela Equidona para que ela conseguisse alcançar o seu grande objetivo, um corpo imortal. No outro dia, bem de manhãzinho, o Subaru decide deixar o santuário sozinho para ir até a mansão. Só que, como sempre, a Shima Ryuzo já tava de olho nele e já dedou pro Garfield que o Subaru tava tentando sair do santuário. E acontece que ele não só para o Subaru, como também manda essa: você não sabe o que é dor e sofrimento? Foda, velho. Mas felizmente o Subaru cearense consegue convencer o Garfield a deixar ele sair do santuário, e ele também convence a Frederica e a Petra a deixarem a mansão com a Rain, sobrando apenas a Beatriz para o Subaru convencer a deixar aquele lugar. Ao longo desse arco houveram várias revelações sobre a Beatriz, que ela era um espírito criado pela Equidona, que ela tinha um livro bem parecido com o Gospel do Pedreiro Guias, mas que na verdade era um livro que previa o futuro dela. Só que aqui, quando o Subaru pega o livro dela, ele descobre a verdade: ele está completamente vazio. A Beatriz diz que as últimas palavras da sua mãe para ela foram que ela protegesse aquela biblioteca até que surgisse uma pessoa especial que iria tirar ela dali. Porém, essa pessoa especial nunca apareceu, e o livro dela parou de falar sobre o futuro dela, fazendo ela suspeitar que talvez aquilo significasse que a vida dela havia chegado ao fim, e que ela só estava viva ainda porque ela era imortal. Ela até pergunta se o Subaru gostaria de ser a pessoa especial para ela, para tornar ela a sua número 1, mas já sabemos, né, que o cocoro do menino já tem dona. E no fim acontece o inevitável: a Elsa chega e revela que a sua aliada já capotou as empregadas que fugiram antes, e o engraçado é que a parceira dela é a Meili, aquela menininha que aparece na primeira temporada com um cachorrinho no vilarejo, e sim, ela foi quem causou toda aquela treta com os cachorros. A fateira passa lambidando a Beatriz e ainda tira onda com o Subaru. Do espírito eu até tenho pena, mas esse moleque aí só tem cagaço, que nem você na primeira temporada, que falou que ia voltar e ficou sumida a temporada inteira com medo do Lionheart aparecer. Não fala esse nome. Ai, meu olho. Porém, antes que fosse capotada, a Beatriz teleporta o Subaru de volta pro santuário. Tá cedo pra morrer ainda, vai lá sofrer mais um pouco. Só que quando o Subaru chega no santuário, está nevando nele. Qual a primeira coisa que se passa na nossa cabeça? Minha mãe do céu! A primeira coisa que ele faz é ir direto no cemitério pra ver se a Emília ainda tá fazendo o teste. E acontece que ela tá sim. O problema é que ela vem toda doce, com os papos manhosos, mostrando muita carência. E não, ela não foi possuída pela Satela de novo aqui. A Satela fez aquilo no loop passado como uma punição ao Subaru, mas aqui não. Aqui a Emília simplesmente quebrou. Ao que parece, como começou a nevar no santuário, os moradores dali começaram a culpar ela pela neve. E agora imagina, o Subaru some, o Paco some, todos começam a te apedrejar por algo que não é sua culpa. Nisso você começa a fazer o teste dos santuários várias e várias vezes para tentar libertar as pessoas. E vocês viram como ela fica depois de fazer o teste uma única vez. Agora imagina ela fazendo várias e várias vezes. Por conta disso tudo, a Emília quebrou e ficou com essa personalidade aí toda maluquinha, apelidada pela comunidade como a Yandere Emília, porque ela fica toda manhosa pro Subaru e até chega mesmo a mandar um Eu te amo. Na mesma hora que ela fala isso, o Subaru sai do cemitério. Ué, Subaru, vai deixar a Emília lá? A Emília tá maluca, velho. Por que tu tá falando isso? Véia, falou que me ama. Aí enlouqueceu mesmo. Nisso, o Subaru e Garfield partem pra cabana do Roswaldão pra perguntar por que ele está fazendo nevar. Sim, é esse cara aí que tá fazendo nevar no santuário. O Garfield meio que reclama com o Roswaldo, só que a Han entra na frente, porque brigou com o palhaço, ela entra na frente, né? E do nada, o Roswaldo tenta dar uma de Kakashi e lança um Chidori no peito dos dois. E depois, achando pouco, o cara mete uma bicuda do cara aí na cabeça do Garfield. Ronaldinho, sucesso!
Carai, reaproveitando piada, velho. Durante todos esses loops, o Subaru sempre tinha uma conversa com o Roswaldo. O Subaru perguntando se ele sabia do ataque do culto, se a Beatriz era do culto da bruxa porque ela tinha um evangelho, e por que ele tem tanta confiança no Subaru, sendo que ele nunca deu um motivo pra ele ter toda essa confiança. E o principal, né? Porque ele não desconfiava quando o Subaru chegava com essas perguntas pra ele do nada. E é aí que tá, meus amigos. O Roswaldo vai e diz que sabe porque o Subaru tá com cara de bunda e não com cara de putaço por ele ter matado a Han e o Garfield ali no full gratuito. Você faz isso, Subaru, porque sabe que pode corrigir isso da próxima vez. Sim, Roswaldo sabe sobre o retorno através da morte. O que ele não sabe é como o Subaru usa essa habilidade dele. Tanto que ele vai e fica chutando o coitado no chão, tipo, vai, velho, vai, volta logo no tempo aí, vai, caralho. Inclusive, ele chega até mesmo a mostrar que assim como a Beatriz, ele também carrega um evangelho que dita ali o que ele deve fazer para alcançar o seu objetivo no futuro. E isso aqui explica todas as ações esquisitas que o Roswaldo tomou durante toda a série. Só que não demora muito e a tropa dos coelhos já chega e finalmente entendemos porque eles aparecem. O grande coelho é atraído por grandes fontes de mana e o que está atraindo eles é a neve que o Roswaldo invocou. E aqui acontece uma cena que eu não sei se é macabra ou é trapalhões. Porque tipo, o Roswaldão fica lá dando mega discurso pro Subaru enquanto os coelhos vão lá e pulam e ficam arrancando os tampos do couro dele. Na moral, até o Subaru fica olhando pra ele com cara dramático do caralho, morre logo aí, velho. E aí temos o final do loop. Sim, o Subaru não morreu devorado pelos coelhos junto com o Roswaldo lá. E eu não sei vocês, mas da primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito confuso. Tipo, por que esse cara saiu vivo? Eu até imaginava que talvez o Roswaldo tivesse tanta mana que os coelhos focaram ele e não focaram o Subaru. Só que o que aconteceu é que simplesmente o Subaru usou a autoridade do apóstolo da ganância para usar as cópias da Maya Ryuzo e sim, explodir os coelhos. Mas como vemos no final, não adiantou tanta coisa, já que o bichinho ainda saiu parecendo a peneira de tanto buraco. Essa cena, inclusive, é bizarra demais. O Subaru deita no colo da Yandere Emília e no seu último suspiro, ela se inclina para tirar o bebê do menino. Porém... Socorro, pai! Que isso, Subaru? Roswaldo é o grande problema. Além de ser o causador da neve que atrai o grande coelho, de alguma forma o cara sabe sobre o poder do Subaru. Então, vendo que não existe outra opção, o Subaru vai até o cemitério para tentar conversar com a Equidona. Só que como ele entrou no local do teste, ele acaba iniciando o quê? O teste! O segundo teste é sobre contemplar o presente impensável. E ele apresenta um conceito muito da hora. E se quando o Subaru morresse, a história daquele loop continuasse? Sim, aqui o Subaru é obrigado a contemplar a continuação dos loops onde ele morreu. Quando ele morreu no beco pros trombadinhos lá no começo do anime, quando ele morreu pra Ren porque ele tava gripado, quando ele morreu pra Elsa no bar do velho Ron, e claro que não podemos esquecer da morte mais peba do anime todo. Morreu dormindo, certo? Morreu dormindo. E também vemos os loops dos capotamentos mais pesados, quando ele enfia a espada no pescoço lá no começo da segunda temporada, quando ele pula do penhasco e claro, o loop mais louco na minha opinião, que é onde ele é congelado na frente da mansão lá com o corpo da Ren nos braços, que talvez seja a morte mais icônica da primeira temporada. Aqui mostra que o Paco iria congelar o mundo inteiro se não fosse o Lionheart chegando logo em seguida, porque sim, o Paco, o espírito lendário que vimos todo o seu poder lá naquele OVA, foi derrotado pelo Lionheart, e digo mais, derrotado com um único hit, meus amigos. Tô falando, esse cara é roubado, é só chamar ele que ele resolve qualquer problema. O Subaru consegue passar no segundo teste e logo em seguida se reencontra novamente com a Equidona, que já vem querendo firmar um novo contrato com ele. Já que ele veio ali atrás de conselhos dela, por que não ter sempre acesso a todos os seus conselhos e conhecimentos em troca dela guiar o Subaru para o melhor futuro possível? É uma boa proposta, né? Só que aí do nada brota as outras 5 bruxas e tome PDF de 50 páginas de Exposed da Equidona. Sim, a Equidona falou que guiaria o Subaru para o melhor futuro possível, porém ela não citou se guiaria ele pelo melhor caminho possível. Ela vai te usar de cobaia para testar coisas que ela tem curiosidade de saber. Como assim? Lê o contrato? Me dê. Equidona, o que são essas coisas que você queria que eu fizesse? O que você quer dizer com descer uma escada correndo com guarda-chuva? Dar um rolê em Shibuya no dia 31 de outubro? Assistir 1 minuto de Berserk 2016? Tá aí. Sim, a bicha não ia ter pena do Subaru, mas graças às outras bruxas ele consegue se tocar da trambicagem. Só que aí do nada... Ela tá aqui. Ué, quem tá aqui? Sim, até a Satela invade aquela dimensão, sendo essa a primeira vez que vemos ela com tanta nitidez. Achei muito foda o visual dela, pô, o vestido dela é dark, o caminhado dela é dark, e se ela estiver andando de dia, o ambiente fica dark. A princípio rola um climão entre ela e o Subaru, mas logo percebemos que ela não parece ser a maluca de antes. Ao que parece, a bruxa da inveja é um alter ego maligno da Satela, tanto que ela demonstra ali que tem muita afeição pelo Subaru e não quer o mal dele. Só que ao contrário da Satela, que o Subaru passa a entender
entender mais? Um pouquinho, mas ele passa. No caso da Eikidona é o total oposto. A gota d'água pro Subaru é quando ele pergunta sobre o contrato que a Eikidona fez com a Beatriz, que ela pediu para que a Beatriz cuidasse da biblioteca até que uma pessoa especial surgisse. E como o Subaru quer salvar a Beatriz, ele vai lá e pergunta, né? Então, Eikidona, já demorou mais de 400 anos. Você pode me falar que pessoa especial é essa? Eu sei lá, porra. Sim, a pessoa especial que a Eikidona falou pra Beatriz esperar simplesmente não existe. Ela só falou isso pra ver se a Beatriz iria escolher alguém por vontade própria ou se iria ficar 400 anos esperando. Sim, a bruxa simplesmente fez um experimento social com a própria filha. Imagina o que essa menina ia fazer com o Subaru se ele tivesse aceitado. Ali o Subaru manda ela pra casa do caralho e diz que não vai fazer contrato com ela porra nenhuma, embora os dois acabem se despedindo de uma maneira bem amistosa. Na verdade, o Subaru agradece todas as bruxas pelo apoio, incluindo até mesmo a Satella. E no fim o Subaru repete a mesma frase que ele falou pra Emília no primeiro episódio, que iria salvá-la, só que aqui falando da Satella, né? E aí ela responde com um total oposto, que um dia Vai precisar vir me matar. Ei, mais quantos? Quando o Subaru acorda, ele tá fora do cemitério. E adivinha só? Já que o Subaru não quis fazer o contrato com a Eikidona, ela foi lá e tirou a qualificação para ele poder fazer o teste do santuário. Nisso ele tá ali com outro e ele já se preocupa. O outro pergunta se ele pode fazer algo e o Subaru só corta falando mais uma vez que aquilo é algo que só ele pode fazer e mandando o cara voltar. Nisso o Subaru vai visitar o Roswaldo e temos uma surpresa. Roswaldão se maquiou. Eu sempre buguei com essas maquiagens do Roswaldo e pelo que eu entendi é que quando o Roswaldo acredita que o Lupe vai seguir pro futuro desejado dele, ele vai lá e se pinta como se fosse uma pintura de guerra. E quando ele acha que o Subaru só vai decepcionar ele, que aquele Lupe não vai pra frente, ele vai lá e fica sem maquiagem. Mas essa não é a maior surpresa, pois aqui o Roswaldo mostra quem ele é de verdade, um homem completamente insano, que segue à risca tudo que seu evangelho escreve pra ele fazer. Ali ele diz que o Subaru deve fortalecer a sua convicção, que ele deve escolher aquilo que é mais importante pra ele de verdade, e deve descartar todo o resto. Ele não pode salvar o santuário e a mansão ao mesmo tempo, ele só pode escolher uma. E nisso o Subaru fica, ué, mas como é que você sabe sobre a mansão? E aí, meus amigos? Você achava que outra pessoa havia contratado os assassinos da mansão, mas na verdade quem deu a ordem... Sim, o Roswaldo é culpado tanto da neve do santuário que atrai o grande coelho, como também é o contratante da Elsa e da Meire. E o motivo disso tudo é muito bizarro. Ele quer que o Subaru vire alguém como ele, alguém que não pense em salvar todos, alguém centrado em seu objetivo e mais nada. Ele vai ter que escolher salvar apenas a Emília e digo mais, terá que fazer o teste no lugar dela mesmo sendo contra a vontade dela. Só que aí o Subaru fica de joelhos e diz que a Eikidona tirou a qualificação dele e o Roswaldo fica com pena. Ah, meus amigos, ele vai e diz, agora é que eu quero lascar com você de verdade. Pois trate de conversar com a Eikidona pra ela te devolver a qualificação, porque agora eu vou botar pocando em você, meu querido. Só que como vimos mais cedo, o acordo com a Eikidona era algo surreal. 1 minuto assistindo o Berserk 2016, dá não. Além disso, a Satella mostrou que o Subaru deve se amar mais e pensar nas pessoas que ficam tristes quando ele morre, que ele deve se colocar na lista de pessoas que ele deve salvar. Só que ali o Subaru percebe que não tem como resolver aquilo. Nisso ele sai correndo por dentro da floresta, fica ali todo o que eu faço, só que aí chega o outro do lado e só manda um. Então você precisa de ajuda, senhor Natsuki? Não, isso é algo que só eu posso resolver. Mas você pediu ajuda a Eikidona? Sim, mas aí é diferente, né? Como diferente? Ah, ela é uma waifu, né, cara? Com isso iniciamos a segunda parte da segunda temporada. E sim, essa temporada foi naquele estilo. Metade saiu em 2020 e a outra metade em 2021. E sim, o final do último episódio da parte 1 foi a cena do Otto dando um socão no Subaru. Um final de temporada bem fraco. Digo mais, final perigoso, porque tipo, se você vai pausar o anime por 6 meses, é importante você fechar o último episódio com a cena impactante, sabe? Algo que fique na mente das pessoas. Porra, um soco do outro, que negócio fraco. E aqui vai uma coisa inédita em ReZero. Na primeira parte, o Subaru entendeu que ele devia se colocar na lista de pessoas que ele deve salvar, ou seja, chega de se capotar propositalmente pra resolver as coisas, tá ligado? E porque isso é algo inédito, Matheus. Porque se você considerar a segunda parte como uma temporada fechada, podemos dizer que o Subaru não morreu durante uma temporada inteira, pois a partir daqui acompanhamos o loop da resolução dos problemas do santuário, ou seja, ele não morre até o final dessa temporada. Eu gosto de como o Otto é um personagem inesperado. Ele tava ali num canto, toda hora querendo ajudar e o Subaru só jogava ele de lado, mas quando não aguentou mais, ele só deu um socão e fez o cara perceber que ele pode contar com as pessoas ao redor dele. E juntando isso ao background da história dele, um personagem que era nota 2 pra mim, subiu pra 10 muito rápido no meu
meu conceito. Graças a ele, o Subaru finalmente acha uma saída para aquele caos. E qual a saída? Dá um chutão na porta do Roswaldo logo cedo e propor uma aposta. Se o Subaru conseguir salvar tanto a mansão quanto o santuário, o Roswaldo vai jogar o evangelho dele fora e irá vir pro lado deles de uma vez por todas. Simplesmente isso. O Roswaldo fica até com a cara de cu lá, tipo... Tá brincando comigo, pegadinho? Porque, tipo, o que faz o Subaru acreditar tanto no Roswaldo? E engraçado que durante o vídeo todo eu fazia essa mesma pergunta, só que ao contrário, né? E o Subaru só disse que como nenhuma desgraça aconteceu ainda, caso ele vença a aposta, o Roswaldo em tese não terá feito nada demais. E essa cena é bem simbólica porque toca nela a música Stray Bad, que curiosamente também é o nome do episódio, e ela é bem simbólica porque na primeira temporada ela toca durante a cena onde o Subaru se joga do penhasco. Uma cena onde ele coloca a morte dele como uma aposta para poder salvar todos da próxima vez. Só que agora a mesma música retorna em uma cena totalmente oposta. Agora o Subaru não coloca mais a morte dele como uma solução para resolver os problemas. Aqui ele se coloca na lista de pessoas que ele deve salvar. Na moral, esse anime é lindo demais, meu Deus do céu. A situação que o Roswaldo criou é muito problemática. Ao mesmo tempo que a mansão será atacada, o santuário será invadido pelo grande coelho por causa da neve. E os problemas não se resumem ao Roswaldo, pois o Garfield aparentemente é contra libertarem o santuário e a Emília não consegue passar no teste do santuário porque algo está bloqueando ela. Só que aí o Subaru tem uma ideia: enforcar a Emília aqui pra ver o negócio. Sim, o Subaru acaba simulando como se fosse enforcar a Emília pra forçar o Paco a surgir do cristal por conta do pacto que ele tem com ela. Ao que parece, o Roswaldo alterou o contrato que o Paco tinha com a Emília e por isso ele ficou sumido durante todo esse ar. Só que acontece que esse não foi o motivo do Subaru ter chamado ele. Na verdade, tem a ver com o próprio teste do santuário. A dificuldade pra Emília passar nos testes tem um motivo e infelizmente o culpado disso é o Paco. Quando ele fez o contrato com a Emília no passado, ele selou as memórias do passado dela para protegê-la da dor que aquelas memórias traziam. Só que agora, para ela passar no teste sobre enfrentar o passado dela, ela vai precisar das memórias de volta. E por conta disso, infelizmente, o Paco acaba tendo que quebrar o contrato com a Emília. Uma cena bem tristinha, diga-se de passagem, ainda mais porque na mesma noite ela pede para que o Subaru faça companhia a ela até amanhecer. Só que o cara acaba sumindo no meio da noite e juntando tudo isso com as memórias voltando aos poucos para a cabeça dela, a Emília vai simplesmente some, fazendo todo mundo do santuário começar a procurá-la. Isso é da hora porque o Subaru e o outro criaram um plano para cuidar do Garfield, só que o anime passa a esconder esse plano da gente também. Nós não sabemos o que o Subaru foi fazer de madrugada, não sabemos qual é o plano deles, e isso é muito da hora porque a gente vai descobrindo junto com o Garfield e a Emília. Enquanto o Otto e a Han tentam atrapalhar o Garfield, o Subaru aproveita para encontrar a Emília, embora o bicho apele pra caralho e não demore muito para derrotar ele. E o pior é que a Emília decidiu se esconder num pior lugar possível, o cemitério. E o Subaru, mesmo não sendo mais qualificado para fazer o teste, ele vai lá, entra, senta do lado dela e evita demonstrar qualquer dor. E já vou avisando que essa é a cena mais romântica da temporada, viu? Mas além de romântica, essa é uma das cenas de discussões mais engraçadas que eu já vi em um anime. Porque ali parece que é de verdade um casal batendo boca, sabe? Você está sendo muito egoísta, Subaru, e não está levando em consideração os meus sentimentos. Como eu ia saber, caramba? Não fala como se eu fosse uma boneca. Por que você não cumpriu com a sua promessa? Eu te amo. É mentira. Eu não tô mentindo. Será que pega mal se eu entrar lá agora? E no meio dessa discussão acalorada temos uma cena que eu não esperava rolar tão cedo nesse anime. O Subaru vai lá e lasca uma beijoca nos beiços da Emília. Sim, beijoca, meus amigos. Na moral, achei muito speedrun de beijoca, mas é porque eu sou de uma geração de otakus mais tradicional, sabe? No nosso tempo, protagonistas se beijarem pela primeira vez era negócio de 9ª temporada. Isso quando era anime de romance. E um detalhe bem da hora nessa segunda parte do anime é que tem várias cenas com a simbologia envolvendo os olhos dos personagens. Tudo começou na segunda abertura dessa segunda temporada, onde mostrava o olhar de 4 personagens, o Subaru, Emília, Han e Beatriz. E a simbologia aqui é que quando um personagem reflete no seu olho a silhueta escura de outro personagem, é porque ele sente algo por aquele personagem do reflexo, porém o sentimento não é correspondido. E quando o reflexo do personagem é nítido e diferente, significa que o sentimento é correspondido por ambos os personagens. Bem da hora, né? Não é à toa que eles pegaram essa ideia da abertura e trouxeram pro anime também. Como nessa cena onde o Subaru declara o seu amor pela Emília e mostra ali o reflexo dela de frente de maneira nítida, né? E pra mim a parte mais fofa, que é quando depois do Subaru ter falado tudo, ter beijado e feito ela entender o que ele sente por ela, a Emília vai, piscou e logo em seguida tá lá o reflexo do Subaru finalmente sendo correspondido. Depois dos pombinhos se resolverem, chega a hora de enfrentar o Garfield. A luta contra ele é bem reveladora porque descobrimos que a mãe dele o deixou ali com a sua irmã,
talvez pra conseguir algo melhor pros filhos fora do santuário. Só que infelizmente ela acabou sofrendo um acidente na saída do santuário que tirou a vida dela. E essa é a memória que o Garfield viu quando ele fez o primeiro teste do santuário, e o motivo dele ser tão perturbado com quebrar barreiras do santuário. Na cabeça dele, a mãe dele morreu porque ela saiu do santuário, logo tudo que venha de fora do santuário é uma desgraça. Sim, um pensamento bem infantil, mas vamos lembrar aqui que o Garfield é uma criança ainda, ele tem 14 anos. Na luta contra o Garfield, o Subaru usa finalmente a autoridade da preguiça, que ele herdou do Betelgeuse, só que ao contrário do Betelgeuse Romano de Conde, o Subaru não consegue invocar várias mãos invisíveis, aquele invoca um punho poderoso diretamente da barriga. E da primeira vez que eu vi isso aí, eu jurei que o Subaru tava dando uma sarrada e esse punho tava saindo, era de outro lugar. Com a treta com o Garfield finalmente resolvido, o Subaru pode finalmente seguir com o objetivo principal. Enquanto a Emília, que recuperou suas memórias, tenta passar no teste para liberar o santuário, o Subaru, juntamente com o Otto e o Garfield, irão para a mansão. De longe, o primeiro teste da Emília é o mais revelador, pois descobrimos que ela vivia de boa com a sua tia Fortuna, que ela era amiga de um cara do culto da bruxa, que é ninguém menos que o Betelgeuse. Sim, mesmo a gente percebendo que ali ele ainda não era aquele maluco, é impossível não sentir um certo desconforto quando você vê ele ali pela primeira vez depois de ter assistido a primeira temporada. E real, eu entrei em choque quando vi isso pela primeira vez, porque eu já tava achando que a Fortuna era a mãe da Emília, da primeira vez que eu assisti, né? E o pior, eu achava que o Betelgeuse era o pai da Emília. Mas felizmente não, com todo respeito, claro, eu acho eles fofos. Chip, inclusive, Betelgeuse com Fortuna. Desejo, inclusive, que a teoria que eles viraram um casal do culto da bruxa seja confirmada no futuro. Mas os pais da Emília ainda são um mistério. O que não é mistério é quem aparentemente capotou eles, que foi essa mina aí, Pandora, a bruxa da vaidade. Sim, os caras já cagaram o arquétipo dos pecados capitais, já botou vaidade no meio. Ela aparece ali juntamente com o Regulus, sim, aquele mesmo cara que atacou a caravana no começo da temporada. Só que acontece que esse cara fica tretando aí, ele fica com aquela chatice dele de a nossa. E a Pandora só vai desapareça do anime nesse exato momento, desgraça. E o cara some. Sim, o cara some. E essa é a autoridade dela. A autoridade do roteiro. A bicha pode simplesmente alterar acontecimentos. Tipo, ela falou que o Regulus não era pra estar ali, que era pra ele estar na casa dele com as esposas, e um piscar de olhos, o cara sumiu da frente deles. A Pandora faz um inferno na vida da Emília ali. Ela causa a morte da Fortuna e o pior, manipulando a mente do Betelgeuse pra que ele visse a Fortuna como se fosse a Pandora. Nisso, o coitado foi lá e matou a própria mulher que ele amava. Olha a desgraça dessa menina aí, na moral, eu não gosto da Pandora de jeito nenhum, sem zoeira. E ainda por cima ela vai lá e transforma o Betelgeuse naquele que conhecemos, após deixá-lo louco, depois de cochichar algo no ouvido dele. Sakura Sou nunca vai ter nova temporada. Mas vamos lá, o que essa menina tava procurando na floresta? A Pandora atacou aquela floresta porque a Emília, por algum motivo, consegue ver a chave de um selo que tem ali. Mas como a Emília surtou após a morte da Fortuna, ela acabou congelando a floresta inteira e o selo permaneceu trancado. Sim, eles acabam com o mistério do anime e criam outros 10 em cima. E pelo jeito que tá atrás desse selo aí, deve ser um dos maiores mistérios de ReZero que dificilmente será revelado tão cedo. Ou talvez o Tapei revele no próximo filme do Isekai Quartet. Ele gosta de revelar os maiores mistérios de ReZero, um spin-off de comédia, não é verdade? Ao mesmo tempo que a Emília vai fazendo os testes, o safado do Rosvaldo já vai preparando o feitiço da neve. E na moral, eu gosto muito desse arco, eu gosto muito de como ele aprofunda os personagens. Tanto que tem gente que fala que esse arco é chato, né? Porque ele é muito focado nos personagens e não em acontecimentos, guerra contra uma baleia gigante, o culto da bruxa. E digo até que essa adaptação foi um presente pra ReZero. Todo o tempo investido, os episódios com mais minutos do que o normal, muitos deles sem abertura e encerramento pra dar tempo de desenvolver toda a história, e o Rosvaldo foi um desses personagens que foi tão aprofundado nesse arco. Ele é esse cara que acha que as pessoas são imutáveis e fracas, ele próprio se vê como alguém fraco, tanto que ele é dependente do evangelho pra poder viver. O evangelho precisa falar as quests diárias que ele deve fazer na vida. A última discussão dele com o Subaru é muito boa, inclusive, quando ele fala dos sentimentos dele, né, que desde que a Equidna deu uma chupada na língua dele, ele nunca desapaixonou daquela mulher, e ele acredita nisso, dos sentimentos nunca mudarem, sabe, tanto que após séculos ele continua apaixonado daquela mulher. E o Subaru faz ali contraparte a ele, irritando ele pra caralho, porque ele fica mostrando ali que ele tá conseguindo superar as provações que o Rosvaldo colocou sobre ele, que a Emília, a garota que ele sempre viu como fraca, está finalmente passando no teste do santuário, mas nada se
se compara à cena da Han. Aqui a Han se coloca contra o Rosvaldo com a ajuda do Paco e o Rosvaldo fica surpreso, mas não é pela Han ter se voltado contra ele, porque isso era algo que ele já esperava que iria acontecer algum dia, porque o Rosvaldo sabia do ataque do clã dos Onis e mesmo assim deixou o culto da bruxa capotar todo mundo. Ele mesmo só salvou a Han porque o Evangelho mandou ele fazer isso, embora no anime fique bem confuso essa parte, porque no anime o Rosvaldo fala: fui eu o causador do fim do seu clã, e fica dando a entender que foi ele quem atacou o clã, mas não, ele só que ele sabia do ataque, ele não fez nada, ele só fez o que o Evangelho mandou porque era o melhor pra ele. Tanto que na época a Han ficou furiosa e jurou vingança contra ele algum dia. Mas por que o Rosvaldo fica surpreso? Porque a Han joga seu clã inteiro na merda e declara que ela é apaixonada pelo Rosvaldo. Sim, ela joga de lado toda a sacanagem que ele fez com o clã dela e até mesmo arrisca a própria vida dela, se colocando em risco pra conseguir se livrar do Evangelho e libertar o Patreon dela, porque ela acredita que aquela ali é a raiz de todo mal. Inclusive é muito boa a cena da Han jogando o Evangelho do Rosvaldo no fogo, porque a primeira coisa que o Rosvaldo pensa é na Ikidona dando a chupada de língua nele. E se tem uma coisa que a Ren e a Han mostraram nesse anime é que tem coisas muito mais duras pra receber do que o não do seu amado. Eu te amo, Subaru, mas eu amo a Emília. Patrão Rosvaldo, eu te amo. Sou eu, bola de fogo! Na mansão começa a corrida contra o tempo, pois enquanto o Subaru tenta desesperadamente convencer a Beatriz a deixar a mansão, a Frederica e o Garfield tentam cuidar da Meili e da Elsa. E sim, o Garfield saiu do santuário para ajudar o Subaru na mansão. Depois da briga que eles tiveram, ele meio que começou a respeitar o Subaru, e ele até chama o Subaru de patrão agora. E aqui, meus amigos, a luta do Garfield contra a Elsa é um negócio insano. E sim, você não escutou errado, a Elsa está lutando contra um menino de 14 anos. E ela só não capota logo no começo porque ela tem uma regeneração insana. E isso mostra porque ela sempre saía viva das outras vezes que ela apareceu no anime. Inclusive, uma parte muito boa dessa luta é quando o Garfield chama a Elsa de vampira, porque ela tem características parecidas com a vampira famosa que morreu no passado. E aí ele fala: como é que ela morreu? Então tem um jeito de te matar também. Na moral, o Garfield é muito foda. Só que a luta deles é tão intensa que a Elsa inesperadamente começa a ter sentimentos pelo Garfield, chegando até mesmo a desabafar sobre o triste passado dela. Eu fui abandonada quando era criança. Um dia, durante uma nevasca, eu estava roubando uma loja e o dono me pegou. Como eu era uma menina, ele foi logo tirando toda a minha roupa. Cala a boca, eu não perguntei nada! A luta dos dois foi sangrenta, o Garfield perde as braçadeiras que protegiam ele, ao mesmo tempo que a Elsa perde as adagas dela. No último instante ela puxa um pedaço de vidro que só não cega o Garfield porque ele consegue reverter ali em um momento que a Elsa se descuida. E sem mais nada o Garfield pula pra cima e enfia a própria mão pro vidro atravessar ela e ficar preso pra ela não conseguir esfaquear ele. Enquanto isso, tanto ele como a Elsa usam a única coisa que dá pra usar pra machucar o outro, os próprios dentes. Sério, os dois ficam se mordendo. E inclusive da primeira vez que eu vi essa cena, né, eu jurava que o Garfield iria virar um vampiro, porque ele falou que a Elsa era um vampiro antes, né? Então eu tava acreditando que ela era mesmo, sabe? Porque ela e o Rosvaldo nessa temporada, meu Deus do céu, soltava as desinformações ali e foda-se pra quem não leu o original. E temos enfim o final da luta, onde a Elsa percebe que a ferida da mordida que o Garfield deu nela não tá regenerando, mostrando que a regeneração dela tinha um limite. E enquanto isso tá o Garfield lá, que já se curou da mordida e tá levantando uma ajuda gigante pra atacar nela. E pra quem não tá ligado, o Garfield tem a benção do chão não passa, onde enquanto ele estiver com os pés dele no chão, ele ganha uma regeneração absurda, além, claro, de virar praticamente um dobrador de terra. Inclusive, antes da Elsa ser esmagada pelo Maju, que o Garfield tacou nela, tem mais uma cena com simbologia dos olhos, onde mostra ela ali com a silhueta escura do Garfield nos olhos da Elsa, mostrando ali que ela tinha um amor, uma admiração pelo Garfield que não era correspondido, né? E chegamos em uma das cenas mais bonitas dessa temporada. A Beatriz foi uma personagem que teve muito destaque nessa temporada, e essa cena aí é o clímax de todo o desenvolvimento dela. Após ela expulsar o Subaru várias e várias vezes, ele finalmente consegue falar a verdade pra ela, que não é ela quem precisa dele, é ele quem precisa dela. E se tem um momento que eu arrepiei nessa temporada, tirando o sussurro da Satela, ali eu fiquei com o cu na mão. Foi o momento onde o Subaru falou pra Beatriz que ela sempre quis que alguém tirasse ela dali, pois todas as vezes que vimos ela estava sentada de frente pra porta. Isso aqui é um detalhe que, meu Deus do céu, esse anime é lindo demais. E a Beatriz aceita o Subaru, meio que virando familiar dele, e temos aquela cena fodona deles caindo do céu em um raio rosa lá no santuário, enquanto a Emília tadinha tava tentando evitar do grande coelho comer todo mundo. E agora eu quero fazer uma retratação aqui. Há quase 5 anos atrás, na minha última análise
análise de ReZero lá do Matheus o Season 1, eu zoei a ideia do Subaru ter derrotado o Grande Coelho no penúltimo loop. Será que o Subaru matou os bichos lá? Sério, eu desacreditava totalmente no Subaru. Eu acreditava que se alguém fosse derrotar o Grande Coelho, seria alguém tipo lá em Rato, sabe? E meus amigos, quando ele conseguiu se livrar do Grande Coelho, ali eu fiquei com cara de cu assistindo. Claro que ele teve a ajuda da Emília e da Beatriz, né? Mas tipo, o Subaru foi quem liderou ali. E dessa forma, todo o conflito do santuário enfim chega ao fim. O Rosvaldo aceita a derrota dele. Aí a Eikidona acaba conseguindo passar sua alma pro corpo da Shima Ryuzo. Um detalhe que eu juro pra vocês, eu juro que eu não notei na primeira vez que eu assisti. Pra vocês terem ideia, eu só fui notar isso quando assisti o anime dublado. Quando eu assisti legendado, eu não sei não. Eu não sei se as duas dubladoras da Shima e da Eikidona são parecidas em japonês. Mas é isso, a Eikidona está de corpo novo e vamos ver aí que peripécias ela vai aprontar pelo mundo. O arco do santuário foi um arco muito foda, embora ele seja mais parado que a primeira temporada, onde o Subaru não parava quieto em um lugar, né? Sempre estava em um lugar diferente. Mas de longe esse foi o arco que mais desenvolveu o elenco. Praticamente todos os personagens aqui tiveram um desenvolvimento e eu amo isso de verdade. Ver os personagens tendo mudanças e até amadurecendo é muito bom. Na próxima temporada o Subaru já vai ser outro cara. A Beatriz, meu Deus do céu, quem é essa? Ah, e claro, a Emília, né? Depois de tudo que ela passou nesse arco, com certeza vocês vão notar que tem uma grande diferença da Emília da segunda temporada e da terceira.